Há muito mais que isso. Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isso. Espírito Santo, esperamos por ti. Enche-nos outra vez, enche-nos outra vez, fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vento impetuoso, enche-nos com o teu poder. Vem libertar os cativos, queremos viver para o teu louvor. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor, fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. É da misericórdia de Deus que nós nos encontramos aqui, iniciando uma nova semana, onde Ele nos dá a oportunidade de ver que os dias que vivemos são dádivas de Deus. Não vivemos ao acaso, e mesmo que saibamos estar num mundo cheio de problemas e confusão, em que enfrentamos circunstâncias tão fora do nosso controle, Deus cuida de nós. É por isso que nós nos reunimos, para agradecer e para viver dentro dessa perspectiva, para descansar confiando em Deus. Foi por isso que Deus, ao criar o mundo, descansou no sétimo dia. E por isso os cristãos descansam nessa confiança de que vivem no mundo que Deus criou. E por isso confiam no seu governo. Este é o dia do Senhor. Vamos unir nossas vozes cantando a Deus a nossa confiança de que Ele rege todas as coisas, cuida de nós. Vamos ficar em pé e vamos louvar juntos ao Senhor com o hino. Este é o dia do Senhor.
Podem se sentar, queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 18. O grande tesouro que nos foi deixado, essa santa palavra, tem algo para as nossas vidas. Nessa noite, Deus trabalha em nós através dela. Gênesis 18, a partir do versículo 16 até o 21, nos diz assim a palavra de Deus. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Nós louvamos e agradecemos a Deus, porque a sua presença no nosso meio é real. Nosso Deus não é um Deus indiferente, que está longe de nós. Ele nos chamou, nos escolheu no meio dos povos da terra, e Ele está presente no meio do seu povo. Louvado seja Deus pela sua presença no nosso meio. Vamos adorar esse Deus com uma oração. Convido o nosso irmão Amair para que nos conduza a Deus numa oração. O microfone vai chegar até você, Amair, para que nós possamos participar. Pai amado e querido Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, nos encontramos na Tua casa, ó Pai, para Te louvar e Te bendizer, ó Senhor. Deus, nós Te pedimos que esteja conosco, aceitando o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, e que tudo, Senhor, que seja dito aqui, Senhor, seja para a Tua honra e glória. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa representada, cada família que se encontra aqui hoje. E também lembramos dos que não puderam estar aqui conosco. Que o Senhor cubra, Senhor Deus, a todos com a sua santa graça e misericórdia, Senhor Deus. Lembramos também dos enfermos, ó Senhor Deus. Esteja assistindo a cada um deles, ó Pai. E, se for da sua vontade, ó Deus, recupere-os e traga-os para o nosso convívio também. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez. Te louvamos e Te bendizemos por tudo que Tu és e significa para nós. No nome santo e maravilhoso do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Assim como esse Deus chamou Abraão para um ministério, nos chama também. E nós podemos escutar a sua voz a nos convocar. Vamos nos colocar de pé e cantarmos juntos esse hino. Tua voz escuto a convocar-me. Essa
Queiram se assentar, irmãos e irmãs. Continuação do texto que nós lemos. Na narrativa desse encontro de Deus com o seu servo Abraão, a partir do versículo 22, nesse capítulo 18 de Gênesis, a narrativa continua e diz assim a palavra de Deus: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda a Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe fale somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Amados irmãos e irmãs, percebam como o nosso Deus, Ele tem disposição para nos ouvir, para ouvir a nossa voz. Nós podemos nos dirigir a Ele, pois há no coração de Deus disposição de nos ouvir. O nosso Deus não cansa de nos escutar. Como é bom termos essa certeza. Qual é a aflição do meu coração? O que tira a minha paz? O que traz peso sobre a minha vida? Deus pode ouvir, ouvirá. E mais do que isso, a sua atitude para com a nossa oração, para com o nosso clamor, é sempre uma atitude benevolente e bondosa. Porque isso faz parte do caráter de Deus, nos amar. Nós temos essa liberdade de orar a Deus e expor a Ele o nosso coração. E nós vamos fazer isso agora, durante alguns instantes em silêncio, colocando diante dEle tudo o que tira a nossa paz. Ele quer nos ouvir e está disposto a tratar conosco, como estava disposto a tratar com Abraão e com todos os seus servos e servas, desde os tempos antigos e para sempre tratará, pois é Deus que se compadece de nós. Oremos ao Senhor em silêncio, confessando os nossos pecados, derramando diante dEle as nossas almas.
Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos pó e cinza, mas ainda assim ousamos buscar Tua presença, apenas por intermédio de Jesus Cristo, o único e verdadeiro caminho até o Teu coração, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes nós, como o Teu servo do passado, temos aflições, dúvidas. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração e que Ele mesmo dissipe toda dúvida e que Ele faça crescer em nós uma fé sincera, que olha firmemente, ó Deus, para o Teu poder, para a Tua graça, e que confia cegamente no Deus Todo-Poderoso, naquele que nos conhece e sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, ó Deus, nós temos buscado em outros lugares o refúgio, mas nós queremos deixar na porta do santuário tudo isso e declarar, ó Deus, diante da Tua presença, que nós esperamos somente em Ti. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ó Deus, Tu conheces cada família representada aqui, as dificuldades, as lutas do dia a dia. Enche o coração dos pais, ó Deus, de amor, de alegria. Enche o coração das esposas, ó Deus, de dedicação, de prazer. Enche, ó Deus, o coração de cada filho, de cada filha, de obediência, de temor do Senhor. Socorre, Senhor Jesus, cada família, cada casa. E acima de tudo, ó Deus, reunidos aqui como Teu povo, nós pedimos, perdoa os nossos pecados. Limpa o nosso coração, purifica as nossas mãos, para que nós possamos, ó Deus, ter um relacionamento íntimo contigo, baseado na Tua palavra e na oração, que nós possamos nos regozijar sempre pelo perdão, pela salvação em Cristo, e que, ó Deus, a Tua palavra seja o centro das nossas vidas e das nossas casas. Senhor Jesus, sê por nós, como o Senhor foi pelo Teu servo do passado. Abençoa-nos, e os confins da terra o temerão. Que a Tua presença esteja sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa alegria de pertencer a esse Deus maravilhoso enche o nosso coração e os nossos lábios, e nós assim podemos louvar também a esse Deus por tudo que Ele é e tem feito por nós. Vamos nos colocar de pé. Vamos perceber quem Deus trouxe e junto nós podemos louvá-lo nessa noite e vamos adorar o Senhor. Eu queria convidar você a cantar essa música daquela maneira que a gente falou, como aquela visão que foi tida na Bíblia dos 4 serafins, né? Olhando o trono de Deus sempre acima, com aquela beleza que às vezes a gente não para pensar. Ele está repleto de beleza, e é para um lugar assim que Ele nos convida a estar. Então é muito bom a gente saber que a gente adora esse Deus, que é o único digno do nosso louvor. Assenta
trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Próxima música diz que o amor de Deus ele é incrível e ele é maravilhoso. Então que a gente possa cantar essa grande realidade pra gente, que o amor dele é incrível, ele nos surpreende a cada momento. A gente não surpreende Deus, porque ele sabe de tudo que acontece, mas ele nos surpreende a cada dia com o amor e com a fidelidade dele com a gente. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. E
repente, alegria imensa dentro do meu ser. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, 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 teu nome me faz cantar. Aleluia, 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 teu nome me faz cantar. Amém. Nós também temos a oportunidade de adorar a Deus consagrando dízimos e ofertas. Essa é uma das maneiras que Deus estabeleceu para nos dar a oportunidade de participar do que Ele faz, o avanço do Seu reino, o anúncio do Evangelho. Então, enquanto cantamos o próximo cântico, nós temos essa oportunidade também de fazer isso. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiando em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Sentem-se, por favor. Nós convidamos as crianças que têm entre 2 e 7 anos a virem aqui à frente. E também as crianças que têm entre 8 e 11. Também, por favor. Então, as crianças vão receber as mensagens que foram preparadas para elas, com a Renata e também com a Lília. E a Ana Paula também? Também. Muito bom. As crianças abaixo dessa faixa etária, se forem sair, precisam da companhia de um dos pais. Goto, você pode orar a Deus por nós, por favor? Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado por estarmos aqui na Tua casa para aprender da Tua palavra. Amém, Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, traga a mensagem através do pastor Fernando e para as missionárias, ó Pai, para as pessoas que vão levar a palavra às crianças também. Amém. Que ache, em nome de Jesus, guarida em nossos corações. Lhe agradecemos também pelos dízimos e ofertas e que, em nome de Jesus, sejam usados para a honra e glória do Senhor no Teu reino. E em nome de Cristo Jesus é que oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Mais uma palavra com respeito ao Ministério Infantil. Nós ainda estamos aguardando o seu nome. Se você puder nos ajudar no Ministério Infantil, especialmente na mensagem, pode procurar a Lilian, por favor, que ela vai anotar o seu nome e você vai participar da escala. Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias nesse texto que estamos lendo. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E nós estamos lendo no capítulo 18. Nós temos meditado na peregrinação de Abraão e Sara. Deus os chamou, os tirou lá da Caldeia. Eles que eram adoradores dos deuses, dos astros. E Deus falou para eles: não, vocês agora vão adorar quem criou os astros. Os astros são apenas uma manifestação do seu Criador. Vocês vão me adorar, vão andar comigo, vão andar na minha presença. E de lá eles então saíram. E começaram a andar orientados por Deus, a caminhar. E Deus fez promessas extraordinárias para eles dois. Não podiam ter filhos, mas Deus prometeu a eles que eles teriam um filho. E Deus prometeu a eles que desse filho viria uma grande nação. E que, a partir deles, as outras famílias e as outras nações do mundo seriam abençoadas. Porque ao chamar Abraão e Sara, Deus tinha em mente todas as outras famílias, não só a deles. Deus tinha em mente todos os outros povos, não só o povo que nasceria deles. Essa era a visão de Deus, e Deus os abençoou. E Deus prometeu a eles que a vida deles seria diferente, nova. Deus os justificou. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. A vida dele mudou. E ele deveria agora viver nessa perspectiva de uma nova vida. Mas essa seria uma experiência de uma caminhada longa. O tempo passou e o filho nasceria depois de 25 anos daquele chamado.
Muita coisa aconteceu durante esse tempo. E algo do que aconteceu está fielmente registrado nas páginas do livro de Gênesis. E quando nós chegamos no capítulo 18, nós encontramos Deus voltando a visitar esse casal, Abraão e Sara. Gosto muito da maneira como o Tiago, lá no Novo Testamento, fala do relacionamento deles, de Abraão e Sara com Deus. E quando o Tiago fala, Tiago diz que Abraão era amigo de Deus. Amigo. Uma amizade não acontece da noite para o dia, nós sabemos. Ela é resultado de tempo. Ela é resultado de encontros, mas também de ausências. Houve épocas na vida de Abraão e Sara que Deus não estava ali presente, estava, humanamente falando, ausente. Mas Deus gostava de estar presente também. E essa é uma daquelas circunstâncias extraordinárias que, quando lemos a Bíblia, nós encontramos Deus se manifestando como um ser humano. E no capítulo 18, logo no comecinho, lá estava Abraão, vivendo nas tendas dele, onde cresciam os carvalhos de Manré. E de repente, na hora mais quente do dia, ele olha e vê 3 homens se aproximando da sua casa, da sua tenda. E ele imediatamente percebe que é o seu amigo chegando. Então, a reação dele é extraordinária, porque no maior calor do dia, ele começa a se agitar, recebe aqueles 3 viajores na sua casa, lava-lhes os pés, dá a eles uma sombra para descansar, prepara para eles um banquete. E não faz isso sozinho, faz isso com a sua esposa. Sara tinha a tenda dela. Chama Sara, Sara, cozinha para mim aí alguns pães, para nós recebermos os nossos amigos. E no maior calor do dia, lá estão eles se agitando para servir com o melhor que têm e com o melhor do que são a Deus e aos anjos de Deus que o acompanhavam naquela visita. Essa é uma cena maravilhosa. Nós já meditamos nela aqui alguns domingos atrás, mas essa é uma daquelas cenas em que vale a pena ler a Bíblia. Porque aqui nós aprendemos como Deus é próximo, como Deus se aproxima, como Deus nos busca, como Ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo e de servi-lo. E Deus faz isso para garantir a eles que o projeto de Deus está vivo. O tempo passou. Abraão e Sara estavam um pouco céticos daquela história toda. Mas o projeto de Deus está vivo. Deus quer garantir isso a eles. Sara ri num sorriso de dúvida, de ceticismo, quando Deus renova a promessa do nascimento do filho. Deus a repreende, porque Deus a ama. E Deus não quer que Sara fique no ceticismo. Deus quer que ela se converta e que ela creia, como Abraão cria. Porque para Deus não haverá impossíveis. E ela precisa entender isso.
Abraão e Sara são chamados. Eles dois fazem parte do plano de Deus. Não basta que Abraão cresça na fé, Sara precisa também acompanhar isso. Por isso é que no meio daquela refeição, Deus pergunta: onde está Sara? Mas o fato é que eles têm essa refeição, esse momento maravilhoso de renovação de fé, de repreensão por um lado, mas ao mesmo tempo de visita que restaura, que elimina o ceticismo, a incredulidade. Então eles têm um momento extraordinário de comunhão com Deus, até o versículo 15. Mas a partir desse instante, Deus precisa continuar o seu caminho. E quando Deus continua o seu caminho, nós lemos no versículo 16: tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Então Abraão os acompanhou. Queria mostrar qual era o caminho, como chegar lá, como se tal fosse necessário. Mas ele queria. Fez questão de acompanhar o seu amigo até a direção de cidades que ele particularmente não tinha nenhuma afeição por elas, mas acompanhou os seus amigos até lá. E nesse instante, nós temos o privilégio de ter registrado o pensamento de Deus aqui. Os versículos 17 a 19, o narrador do livro de Gênesis registra para nós os pensamentos de Deus. O que Deus estava pensando enquanto ele, os seus anjos e o seu amigo Abraão caminhavam. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, enquanto eles caminhavam, era isso que Deus estava pensando. Se ele revelaria a Abraão o que ele estava fazendo, indo na direção de Sodoma e de Gomorra. É algo extraordinário quando nós lemos a Bíblia e encontramos um texto como esse, onde Deus nos dá a saber o que Ele pensa, porque Ele sabe que isso é importante para nós. Deus havia chamado Abraão e Sara, mas Abraão e Sara não eram o centro dos interesses de Deus. Não eram. Deus tinha em mente atingir todas as pessoas, outras nações, outras famílias. Abraão e Sara foram amados e escolhidos por Deus para serem agentes dos interesses de Deus. Deus se fez amigo deles, caminhou com eles,
cuidou deles. E o fato de o narrador de Gênesis nos informar o que Deus está pensando enquanto caminha, mostra que Deus é cuidadoso. Deus não foi logo falando. Deus foi pensando sobre isso. Obviamente que nós estamos tratando aqui de uma linguagem extremamente humana, e o que está acontecendo aqui no livro de Gênesis é uma adequação de linguagem. Porque para nós entendermos isso aqui, nós precisamos adequar o que está acontecendo a uma linguagem compreensível para nós. É por isso que o narrador faz isso. E essa é uma das facetas bíblicas que atraiu tanto João Calvino, quando ele ressalta como Deus é bom em nos dar a conhecer os seus pensamentos, em nos ajudar a compreender na nossa linguagem, de maneira que nós consigamos entender o que Deus pensa. Mas é claro que Deus tem um propósito nisso. E agora, a partir dos versículos 20 e 21, nós encontramos Deus já não falando só consigo, mas dizendo a Abraão: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado, corresponde a este clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então Deus deixa claro para Abraão o que está acontecendo. Ele veio, Abraão o hospedou, o recebeu, estava tudo maravilhoso. Mas Deus tinha mais interesses para cuidar. E esses interesses que Deus tinha o levariam a duas cidades que estavam transgredindo os valores de Deus de forma assintosa e sem qualquer arrependimento. Esse era o quadro. Essa expressão, o clamor de Sodoma e Gomorra, nos dá a ideia de uma acusação que foi feita contra Sodoma e Gomorra. Na nova tradução da linguagem de hoje, nós lemos assim: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. A fama dessas duas cidades era que o seu pecado estava sendo conhecido, e as pessoas que estavam sofrendo por causa dessa situação não sabiam o que fazer. Então havia o conhecimento, uma acusação contra essa situação. Deus então se dirige àquelas cidades para tomar conhecimento. Novamente a linguagem da adequação aqui, porque Deus sabe de tudo. Mas para que Abraão participe desse processo, como agente chamado por Deus, ele entende o que está acontecendo agora, porque Deus diz a ele: Abraão,
Há graves acusações do que está acontecendo lá em Sodoma e em Gomorra. E eu quero ver isso de perto. Porque eu sou juiz de toda a terra. Eu tenho de tomar providências. Então vamos lá, eu preciso ver o que está acontecendo. E dentre todas as cidades do mundo, aquelas duas estavam ali desafiando os valores de Deus irrefletidamente e pensavam eles impunemente. Deus é justo e não pode conviver com a injustiça como se isso não lhe dissesse respeito. A injustiça ofende a Deus. Então Deus precisa agir, mas Deus quer agir trazendo Abraão para dentro da sua manifestação de justiça. Ao mesmo tempo que nós entendemos que Deus precisa vindicar a sua justiça, nós compreendemos aqui um elemento grande de misericórdia, porque Deus se aproxima dos pecadores. Não apenas emite o seu juízo de longe, mas vai até a cidade do pecado, se aproxima dela. E a partir então desse instante, nosso entendimento sobre Abraão se amplia. Então eles se aproximaram das cidades. Os dois anjos continuaram a viagem. No capítulo 19 nós vemos o que vai acontecer. Mas ficam em um determinado ponto, provavelmente próximos, olhando para aquelas duas cidades, os dois amigos, Deus e Abraão. E eles então começam a conversar. E Abraão rompe o silêncio e diz a Deus, numa pergunta: destruirás o justo com o ímpio? Você veja, Abraão está tentando mudar o ângulo da questão. Deus disse que havia graves problemas de injustiça naquelas cidades. Então Abraão pensa, quem sabe se eu argumentar ao contrário, eu ajude alguém lá. Mas será que lá não existe injusto? Só existe injustiça? Isso é extraordinário. Porque nós encontramos Abraão aprendendo a interceder junto a Deus por pessoas que lhe são iguais. Por seres humanos, que podem naquele instante estar na pior das situações e dos comportamentos, mas continuam lhe sendo iguais. Então ele faz essa pergunta: destruirás o justo com o ímpio? Ele se reconhece, olha Senhor, eu não sou melhor do que aquelas pessoas, eu sou pó e cinza. No versículo 27 ele diz: não estou aqui falando como quem tem condições de vindicar ou reivindicar algo. Não, eu sou pó e cinza. Eu não sou melhor do que eles. Mas a amizade dá liberdade para essa conversa. A amizade que Deus estendeu ao seu amigo Abraão.
E ele agora clama pela misericórdia, que a justiça de Deus seja acompanhada da misericórdia de Deus. Ele está conhecendo a Deus. Nós que temos o privilégio de ter todo o livro bendito em nossas mãos, sabemos que a justiça de Deus é misericordiosa. Mas Abraão ainda não sabe disso. Ele está num caminho, ele está aprendendo. Então ele está evocando que Deus não pense apenas no que é justo, mas que Deus pense também com misericórdia. Tu és o juiz de toda a terra, portanto, não há outro como tu és, justo. Então ele começa a interceder no seu ângulo de visão, tentando colocar algo que possa mover a Deus dentro daquele processo de saber. Porque Deus disse para ele: eu vou ver para saber. Se lá houver 50 justos, o Senhor pouparia todos por causa deles? E a misericórdia de Deus então se revela? Claro que sim. Sim. Mas Abraão vivia na região, ele sabia muito bem o que acontecia em Sodoma e Gomorra. O seu sobrinho Ló vivia naquela cidade. Ele sabia das coisas lá. Então ele se atreve um pouco mais. E novamente, é só uma amizade verdadeira que nos dá esse atrevimento. Essa ousadia. E se houver lá 45 justos? E se houver 40? E se houver 30? E se houver 20? E se houver 10 justos? A misericórdia de Deus vai suprindo as necessidades que Abraão vai colocando e vai se evidenciando como extraordinária também. A justiça de Deus é misericordiosa. Abraão intercede pelas pessoas que viviam naquelas cidades até o ponto em que ele entende que pode e que é suficiente. E nesse processo ele compreende quem é o seu amigo, que é justo, mas é também misericordioso. Mas aí chega uma hora que ele cala. E o versículo 33 nos diz: tendo cessado de falar Abraão. Não tem mais o que ser dito. Abraão foi na sua intercessão até o ponto que podia ter ido. Foi ousado, extraordinariamente ousado. Mas chega uma hora que nós precisamos parar de falar e de interceder e deixar que Deus resolva. E quando Abraão para de falar, retirou-se dali o Senhor. E o versículo 33 e o capítulo 18 terminam com essa expressão maravilhosa.
E Abraão voltou para o seu lugar. Não era Abraão que ia resolver aquele problema. Não era ele. Ele não tinha nenhuma condição de resolver aquela situação. O que ele podia fazer, ele fez. Ele intercedeu por aquelas pessoas, muitas das quais ele nunca viu. Pessoas que não eram do círculo da sua amizade. Pessoas estranhas. Mas ele pediu a Deus por elas. Ele intercedeu por elas. Quando nós olhamos para esse acontecimento, nós somos vocacionados a entender que o que aconteceu aqui, dentro desse processo que Deus está estabelecendo de relacionamento com Abraão e Sara, também nos afeta. Nós já vimos aqui que Abraão é o pai de todo aquele que crê em Jesus Cristo. O Novo Testamento nos diz isso. O apóstolo Paulo nos fala sobre isso. Que toda pessoa que acredita em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal é filho de Abraão. Não na circuncisão da carne, mas da fé. A marca da fé. A fé de Abraão. E o apóstolo Paulo diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito por Deus, assim será a tua descendência. Por que Deus permitiu que todo esse processo se desenvolvesse? Por que Deus deu a conhecer a Abraão o que ele estava pensando, o que ele iria fazer? Volta aí a sua atenção para o versículo 19. Porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos, ou então a você e a mim. Porque quando fala sobre filhos, o Novo Testamento nos dá condição e autoridade para cada um de nós dizer: eu sou filho em Jesus Cristo de Abraão. Deus nos revela isso que está aqui, para que nós entendamos que isto aqui é o nosso chamado. O que aconteceu aqui com Abraão é para que ele nos ordenasse a seus filhos, para que nós guardemos o caminho do Senhor, para que nós pratiquemos a justiça e o juízo. Para que nós aprendamos a andar nos caminhos de Deus. Para que nós aprendamos a viver como intercessores. No mundo onde muitas pessoas vivem como se Deus não existisse e como se os valores de Deus não lhes dissessem respeito. Onde o ser humano ama a chamada autonomia. Ou seja, eu faço a minha lei. Nesse mundo, Deus nos coloca como filhos de Abraão, como intercessores.
Em outras palavras, Jesus Cristo nos diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o apóstolo Paulo, que faz questão de dizer e repetir que somos filhos de Abraão, nos ensina em Romanos como viver nossa vida como intercessores, e agora chama a sua atenção para Romanos 12. Romanos 12. E eu entendo que aqui nós podemos aplicar o que temos visto sobre essa vida revolucionária que Deus propõe para nós, vida de justiça no mundo de injustiças, vivendo com os valores de Deus num mundo tão confuso. A vida do intercessor é assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim que vivem os filhos de Abraão. É assim que Deus quer que nós vivamos. Sodoma e Gomorra é aqui. Não é lá, é aqui. É em todo lugar onde os valores de Deus não são estimados. É aqui que Deus quer que os filhos de Abraão estejam, vivendo como intercessores. Vamos orar a Deus? Eu peço que você avalie a sua vida na luz do que a palavra de Deus nos disse hoje. Nós temos um chamado como Abraão teve o seu chamado. O chamado dele é o nosso chamado, é o meu e é o seu. Deus é nosso amigo. Ele se aproxima de nós. Deus nos revela os seus pensamentos para que nós participemos, sejamos agentes da sua vontade, intercessores.
Eu vou pedir para o pastor Ricardo fazer uma oração. Ricardo, por favor. O microfone pode vir ao Ricardo, Marcos, por favor. Senhor, nos rendemos e nos curvamos diante da Tua palavra nesta hora, porque desejamos viver os nossos dias como filhos de Abraão, herdeiros em Cristo Jesus, das promessas eternas que o Senhor fez ao seu amigo Abraão. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos visão da nossa realidade, e que também somos pó e cinza e precisamos do Senhor. Amém. Mas dá-nos, Senhor, coragem e forças para viver os nossos dias de acordo com a Tua vontade. Amém. Sendo luz nesses dias de trevas e escuridão que vivemos, nesse mundo que jaz no maligno, ó Deus. Dá-nos forças para que sejamos intercessores. Amém. Aqueles que se põem na brecha, ó Deus, para interceder também por milhares de pessoas que sofrem sem Cristo, sem salvação. Que a nossa amizade com o Senhor também possa se estreitar nesta caminhada, ó Deus. Amém. Que nós não nos contentemos em ser apenas espectadores, não apenas servos, mas como o Senhor chamou os seus discípulos de amigos. Amém. Porque aí o Senhor revelará tudo que há no teu coração. Ó Pai, que nesta comunhão, que nesta caminhada, nós possamos crescer dentro dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Amém. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nesta noite nos desafia, que nos põe de joelhos diante do Teu trono de graça, para suplicar o Teu favor e a Tua bênção sobre as nossas vidas. Amém, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, Tu conheces cada coração aqui e sabe do que precisamos. Aplica a Tua palavra, Senhor. Ilumina os nossos olhos e as nossas mentes para que vivamos nos Teus caminhos. Amém. É a nossa oração, pedindo-Te o perdão para os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu convido a Esther para vir aí, Esther. Também o Cícero e a Elaine. Esqueci o nome do seu namorado, acredita? Lucas, também vem aqui. A Esther, ela vai agora numa viagem de estudos, vai então ficar 6 meses, é isso mesmo? 6 meses em Portugal, estudando, se aperfeiçoando, uma porta que Deus abriu. E nós sabemos, Esther, que você vai como filha de Deus para usufruir a bondade de Deus e também compartilhar essa bondade. É assim que nós entendemos que quando Deus nos dá as oportunidades, é para isso, né? Para cumprirmos a nossa vocação aonde Deus nos levar. Então nós vamos orar, seus pais vão ficar, o Lucas vai ficar, e certamente vão ser os seus intercessores também, e Deus vai cuidar de todos vocês. Vamos orar, e convido a igreja a se colocar em pé, por favor. Senhor amado, nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Agora, quando reconhecemos a mão do Senhor na vida da Esther, abrindo essa porta para que ela venha a crescer e se aperfeiçoar no seu conhecimento, nos seus estudos. Nós também pedimos que a graça do Senhor,
que já é presente em sua vida, possa de fato conduzir esse momento, para que as suas viagens, ida e volta, para que o tempo que ela ficar, ó Deus, aonde o Senhor a está levando, a Coimbra, que ela esteja ali amparada pela presença do Senhor. Pedimos que o Senhor levante, ó Deus, pessoas e amigos e amigas com quem ela possa estar para nutrir, ó Deus, a sua vida pessoal, emocional, que a sua fé também, ó Deus, esteja sendo sustentada pela comunhão dos irmãos que estão ali. E que nós que aqui ficamos, especialmente seus pais, irmãos, o Lucas, a nossa igreja, sejamos todos, ó Pai, abençoados pelo Senhor. Porque o Senhor cuida de todos nós e te damos a nossa gratidão por isso. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre todos nós, para a glória do Deus bendito, Deus eterno, Deus trino, Deus nosso amigo. Amém. Nós vamos ter o pós-lúdio, por favor. Daniel, o que vocês vão fazer de pós-lúdio? Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Gostaríamos de saber se temos aqui conosco hoje à noite alguém que está nos visitando. Ah, que bom. Pode também ficar em pé um instante, por favor. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Qual é o seu nome? Marcelena. Marta Helena. Bem-vinda, viu? Deus abençoe. Receba os nossos cumprimentos dos irmãos que estão aí ao seu lado, por favor. Eu chamo a sua atenção para o boletim, porque nele você encontra o movimento de Deus entre nós. O que está acontecendo e como é que cada um de nós pode participar. Especialmente eu gostaria de destacar que nós retomamos hoje pela manhã as aulas da nossa escola dominical
o nosso currículo para o semestre e também algumas salas para o ano, começaram hoje. E é uma oportunidade importante para aquelas pessoas que querem crescer no seu conhecimento e na sua experiência com Deus. Então, se você tiver a oportunidade de aproveitar, certamente será um tempo bendito na sua vida, a escola dominical, além dos cultos. E nessa semana também nós retomamos os grupos semanais que estavam suspensos. Não todos eles, mas boa parte deles estão sendo retomados. Às terças-feiras, às 15 horas, aqui na nossa igreja, um grupo de senhoras se reúne para buscar a Deus em oração. Então, começa essa semana. E também o grupo da cidade universitária também se reinicia nesta quarta-feira, às 20 horas, na casa dos irmãos Luiz e Maria José Castelli. Tudo isso está no nosso boletim, entre outras notas importantes. Tenham todos uma boa semana. És formoso, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Assim é o Senhor. E dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, Venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso,
ti preciso de ti. me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso. Agachar, ó, forçar a perna, ficar estressado que tá tudo enrolado, é assim que funciona.